Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ridson Lucas na área. Vamos continuar nossos estudos. Falando de honorários, eu preciso que você lembre do seguinte. Caso a parte, caso ela pratique um ato que viola lá as disposições do CPC, ela pode ser penalizada, ela pode receber uma multa, pode receber uma sanção. E na prova eles vão te perguntar, o valor dessa multa, que pode ser por um ato atentatório, litigância de má-fé, é cumulado com os honorários advocatícios? Ou se eu pagar os honorários eu estou livre do resto? Não. O valor dos honorários, ele é pago de forma cumulativa com as multas e sanções. Você tem que pagar tudo, não tem conversa. Ainda tem outra. O juiz vai fixar na sentença o valor dos honorários. E se você não fixar, você tem que pagar, e pagar com juros. Então, são devidos juros de mora nos honorários advocatícios? São. Agora, Ridson, esses juros contam a partir de qual data? Contam desde quando a ação iniciou? Não. Porque quando a ação iniciou, eu não tinha como adivinhar quem ia vencer, quem ia perder. Por conta disso, os honorários advocatícios nele incidem juros? Incidem, mas incidem apenas a contar da data da decisão que transita em julgado. Então lembra, primeiro, o valor dos honorários é cumulativo com as outras multas, com as outras sanções? É sim. E além disso, são devidos juros de mora? São. São devidos juros de mora a contar do início da ação ou da data do trânsito em julgado? Data do trânsito em julgado. Fechou até aí? Tranquilo. Vamos conversar agora sobre essa grana dos honorários. Quem é que fica com a grana dos honorários? Quem é que fica com esse dinheiro? Ah, Ridson, quem recebe é a parte. Não. Os honorários advocatícios, segundo o Código de Processo Civil, eles constituem um direito do advogado. A grana é do advogado. Ridson, mas não é justo. Eu já paguei o valor contratual, ele ainda recebe aqui. Fazer o que é o que está no código. É direito do advogado. Inclusive se ele postular em causa própria. O que é postular em causa própria? É quando o advogado, ele entra com uma ação para ele mesmo. Então, mesmo postulando em causa própria, ele tem direito ao honorário advocatício. E tem mais. Esse honorário advocatício, segundo o CPC, tem natureza alimentar. Então, ele tem preferência para receber. Ele usa todas aquelas preferências que a gente estuda nos outros direitos. Ainda tem outra. Se você quiser compensar o valor dos honorários advocatícios quando eu tenho sucumbência parcial, não pode. Como é que tu vai fazer compensação com dinheiro que não é teu? O dinheiro é do advogado, pô, não pode compensar não. E o código diz que é vedada a compensação quando tem sucumbência parcial. O que é sucumbência parcial? A sucumbência parcial é aquele caso em que o autor entra com pedido, mais ou menos 100 mil reais de danos morais. Ele pede 100 mil. E o juiz na sentença só dá 10 mil. Então diz o seguinte, o autor ganhou, Ridson, mas ele ganhou tudo? Ele não ganhou tudo. Ele ganhou um pouco, mas perdeu um pouco. E o réu? O réu perdeu? Perdeu. Mas ele perdeu tudo? Não, ele não perdeu os 100 mil, ele perdeu apenas 10 mil. Então, nesse caso, eu estou diante de uma sucumbência parcial. Mesmo tendo sucumbência parcial, em caso de sucumbência parcial, é vedada a compensação. Como é que eu vou compensar com dinheiro que não é meu? O dinheiro é do advogado. Quando eu falo em advogado, normalmente a pessoa sai da faculdade sem grana para nada. Aí ela entra em contato com outros amigos, o que esses outros amigos fazem? Sentam contigo e falam, vamos montar um escritório? Vamos. E você monta uma sociedade de advogados. Caetana e Caetanas Sociedade de Advogados. Então é como se fosse uma empresa, né? Se registra na OAB, tudinho. Sabe o que acontece? Quando você trabalha em escritório, normalmente os honorários são divididos entre os advogados que pertencem. Você chega com o juiz e fala bem assim, seu juiz, eu sou advogado nessa ação, mas assim, eu não quero receber os honorários no meu nome. Paga em nome da sociedade? Isso pode? Pode. Você pode requerer que os honorários advocatícios sejam pagos em nome de uma sociedade, porque quando chega lá vocês dividem, tá? E finalizando, sabe que concurso é top das galáxias? Procuradoria. Procuradoria do município, Procuradoria do Estado, Procuradoria Federal, AGU. Tu sabe por quê? Porque eles são advogados públicos. Eles são advogados, mas eles não defendem um particular, defendem um ente público. E se eles são advogados, eles têm direito a receber os honorários advocatícios? Têm.
Era uma briga que eles travaram por muito tempo, mas eles venceram. Além do valor do subsídio que eles recebem, eles também têm direito a receber os honorários advocatícios. Então, os advogados públicos têm direito? Tem sim. Ritson, que top, caramba, vou fazer concurso para procuradoria agora. Pois é. Então lembra, honorários. Honorários é direito da parte ou do advogado? Advogado. E se a parte postular em causa própria? Se o advogado postular em causa própria, ele tem direito a receber esses honorários? Tem. Eu estou diante de uma sucumbência parcial. Pelo fato de ser parcial, eu posso fazer compensação com o dinheiro do advogado ou eu não posso? Não, eu não posso porque o dinheiro é do advogado, certo? E eu não posso até porque esse honorário advocatício, ele tem uma natureza, ele tem uma preferência. Qual é a natureza dele? Natureza alimentar. O advogado pode pedir que esse honorário advocatício seja pago em nome da sociedade de advogados? Pode ou não pode? Pode. E os advogados públicos? Eles têm direito ou não têm a isso? Tem. Fechou até aí, pessoal? Então vem cá comigo. Olha só. O que acontece? O juiz, na sentença, ele tem que arbitrar o valor dos honorários entre o mínimo de 10 e o máximo de 20. E se ele esquecer, Ritson? Se ele esquecer, eu vou estar diante de uma decisão omissa. Se ele esquecer, a decisão é omissa. E se for uma decisão omissa, o advogado pode cobrar esse valor, porque ele tem dinheiro. O advogado. Só que ele não cobra dentro do mesmo processo. Ele cobra numa ação autônoma. Grava isso para a prova. E fechando aqui, eu tenho ações que perdem o objeto. Como se perder o objeto? Imagina o seguinte. Imagina que eu entro com uma ação, eu sou o autor contra você. Você é o réu. E eu peço para você construir um muro do meu lado lá, porque você quebrou o muro todinho. Então, qual é o objeto? Qual é o principal pedido da minha ação? Que você construa o muro. Então, eu entrei com a ação, você é réu. Quando tu fica sabendo dessa ação, tu não foi nem citado ainda. Você não foi nem citado e tu, caramba, vai dar merda. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir esse muro antes de ser citado. Aí o que acontece? Se tu construir o muro, o que acontece com o meu pedido? Fica prejudicado. A minha ação perde o objeto. Rito, então, nesse caso, tu entrou com a ação pedindo para eu construir o muro, e eu construí. E por conta desse meu ato, a tua ação perdeu o objeto. Quem é que paga, Rito? Isso é tu, né? Não. Tendo perda do objeto, paga os honorários à parte quem deu causa. Então é você que vai pagar, tá, filho? Então pode pagar. Agora você não vai quebrar muro, não. A única coisa que você vai quebrar é a mesa. Quando você chegar em casa e der uma porrada tipo, pega, porra, tomei posse, passei nessa parada. Mas para tomar posse, eu preciso fechar a prova de processo civil. Quero que você tome muito cuidado, porque o pessoal está maluco sobre o que estudar de processo civil. Gente, no Código Antigo de 73... a maioria avassaladora das questões era de lei seca. Isso vai continuar aqui, pô. Um detalhezinho ou outro que não é da lei seca. Então, o que mais cai? Lei seca. E por onde que o pessoal começa estudando? Pelo que menos cai. Está errado. Eu fiz esses ciclos pelo seguinte. Esse ciclo menor, ele representa o Código de Processo Civil, a lei seca. O segundo ciclo é a doutrina. O terceiro é a jurisprudência. O correto, o interessante seria a gente estudar os três em conjunto, mas não é fácil. É difícil, o tema é curto. Então, qual é o erro que a gente comete? Muita gente começa estudando de fora para dentro. Estudando daquilo que menos cai para aquilo que mais cai. O problema é que quando você chegar aqui, você está morto de cansado. Então, se o teu tempo está curto, ou então até uma dica para você estudar, primeira coisa que eu tenho que estudar de processo civil é lei seca, pô. A maioria das questões, elas são tiradas do CPC. E o que a doutrina faz? A doutrina estuda o CPC. O que a jurisprudência faz? Ela traz decisões sobre o CPC. Então, o CPC é a base, velho. Para te entender a doutrina e a jurisprudência, tu tem que saber o código. Então, primeiro domina o código. Depois que você dominou o núcleo, só de dominar o núcleo, tu já vai estar fechando prova de processo civil. Dominou, aí sim, não, agora eu estou filé no CPC seco, agora eu vou para aquelas partes doutrinárias, eu vou para aquelas partes jurisprudenciais. Não estude de fora para dentro, estude de dentro para fora. Fechou? Então, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai fechar. Sangue no olho até a posse, para cima. Até daqui a pouquinho para a gente fechar esse tema. Fui!